Você já reparou naquela pessoa que entra num lugar e todo mundo sente? Ela não grita, não se exibe, não precisa provar nada para ninguém, mas tem uma presença que corta o ar, uma energia que fala mais alto que qualquer palavra. Enquanto isso, você talvez esteja cansado de tentar impressionar, de forçar sorrisos, de falar alto para ser notado, de provar seu valor o tempo todo, como se fosse uma prova que nunca acaba. A verdade é que existe uma energia que vence calado, e ela não tem nada a ver com ser tímido ou introvertido. Tem a ver com algo muito mais profundo, algo que Jung chamava de estar conectado com quem você realmente é. Sabe aquela sensação de estar sempre tentando ser engraçado, tentando ser interessante, tentando ser amado? É como se você estivesse sempre correndo atrás de uma aprovação que nunca chega, como se houvesse um buraco dentro de você que precisa ser preenchido pelos outros. Mas, e se eu te disser que essa busca desesperada por atenção é exatamente o que te afasta da verdadeira força? Pensa na diferença entre uma pessoa que precisa contar vantagem e alguém que simplesmente é, entre quem grita para ser ouvido e quem fala baixo porque sabe que as pessoas vão se inclinar para escutar. A energia que vence calado não vem de fora, ela brota de dentro. É a diferença entre mendigar amor e irradiar amor, entre implorar por respeito e naturalmente inspirar respeito. Você conhece alguém assim? Alguém que não precisa se esforçar para ser notado, porque a presença dele já é suficiente, que não precisa rebaixar ninguém para se sentir maior, que não fica se comparando porque está ocupado demais sendo ele mesmo? Essa energia não é privilégio de poucos. Não é algo que algumas pessoas nascem com e outras não. É algo que está adormecido dentro de você, esperando para ser acordado. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que te roubou essa energia, o que te fez acreditar que precisava ser outra pessoa para ser amado, o que te convenceu de que sua essência não era suficiente, porque a verdade é que você já teve essa energia um dia, quando era criança, antes de aprender que tinha que se comportar de um jeito específico para ser aceito, antes de descobrir que sua espontaneidade incomodava, antes de esconder quem você era para caber na expectativa dos outros. Essa energia que vence calado é, na verdade, o retorno à sua essência. É parar de brigar contra você mesmo. É parar de tentar ser perfeito e começar a ser real. E o mais interessante, quanto mais você para de tentar impressionar, mais as pessoas ficam impressionadas. Quanto mais você para de buscar atenção, mais atenção você recebe. Quanto mais você para de tentar provar seu valor, mais as pessoas percebem o quanto você vale. Parece contraditório, né? Mas faz todo sentido quando você entende como funciona a energia humana, como funciona a verdadeira presença. Se você quer descobrir como acessar essa energia que já está dentro de você, fica comigo, porque o que eu vou te mostrar pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. A dor que você carrega tem um nome. Jung chamava de ferida do ego. É aquela sensação constante de que você não é suficiente do jeito que é. Sabe quando você entra numa reunião e imediatamente começa a calcular como deve se comportar? Quando você encontra pessoas novas e automaticamente vira um personagem? Quando você posta uma foto e fica checando quantas curtidas teve? Isso não é vaidade. É desespero. É o ego ferido tentando se curar através dos outros. É como se você tivesse uma sede infinita e tentasse matar ela bebendo água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. A ferida começou cedo. Talvez quando você era criança e percebeu que quando agia de um jeito, recebia carinho. Quando agia de outro, recebia frieza. Seu inconsciente registrou: "Ah, então eu preciso ser assim para ser amado." E você começou a construir uma máscara. Jung chamava isso de persona, uma versão editada de você mesmo, uma versão que você achava que seria mais aceita, mais amada, mais valorizada. O problema é que essa máscara virou uma prisão. Agora você está cansado, cansado de representar, cansado de calcular cada palavra, cansado de viver com medo de que descubram quem você realmente é por baixo de toda essa performance. E tem mais, seu corpo sente tudo isso.
A ansiedade que aperta o peito quando você precisa performar. A exaustão que vem depois de um dia inteiro fingindo. A sensação de vazio quando você está sozinho e a máscara cai. Porque a verdade é brutal. Você está abandonando você mesmo todos os dias. Está traindo sua essência em troca de migalhas de aprovação. Está vendendo sua alma por alguns momentos de atenção. E o pior, nem funciona. As pessoas sentem quando alguém está fingindo. Existe algo no ar, uma energia estranha que faz todo mundo desconfiar. Como se houvesse uma vibração falsa que incomoda, mesmo que ninguém saiba dizer o quê. Por isso você atrai relacionamentos superficiais. Por isso as pessoas não se abrem com você. Por isso você se sente sozinho mesmo estando rodeado de gente. Porque você não está se mostrando de verdade. Está mostrando uma versão que você acha que vai ser aceita. E as pessoas se conectam com o personagem, não com você. É como tentar fazer amigos usando uma foto falsa num aplicativo. Pode até rolar alguns encontros, mas quando a verdade aparecer, tudo desmorona. A dor que você sente é sua alma gritando: eu quero ser vista. Eu quero ser amada pelo que realmente sou. Mas existe uma diferença gigante entre ser visto e ser aceito. Você tem medo de ser visto porque acha que não vai ser aceito. Então, prefere ser aceito por uma versão falsa de você do que correr o risco de ser rejeitado sendo real. Só que isso te deixa numa prisão, numa vida que não é sua, numa energia que não é sua. E a energia que vem se calado, essa só vem quando você tem coragem de tirar a máscara, quando você para de tentar ser perfeito e começa a ser verdadeiro. Dentro de você acontece uma guerra silenciosa todos os dias. De um lado está quem você realmente é. Do outro está quem você acha que deveria ser. Jung chamava isso de conflito entre o self e o ego. O self é sua essência verdadeira. O ego é sua versão editada, sua máscara social, seu personagem criado para sobreviver no mundo. E você vive dividido entre os dois. Quando você está sozinho, às vezes sente vislumbres de quem realmente é. Momentos de espontaneidade. Momentos onde você ri do seu próprio jeito. Momentos onde você pensa: nossa, eu gosto de mim assim. Mas aí você sai de casa e o ego assume o controle. Cuidado, as pessoas estão olhando. Você precisa ser mais isso, menos aquilo. Não pode ser tão intenso, não pode ser tão verdadeiro. É perigoso. E você obedece, porque o ego tem uma função: te proteger da rejeição. Ele nasceu lá atrás, quando você era vulnerável e precisava ser aceito para sobreviver. Ele fez o melhor que podia, mas agora ele virou um carcereiro. Sabe quando você vai falar algo verdadeiro numa conversa e uma voz interna diz: melhor não, pode ser demais. Sabe quando você vai postar algo autêntico e pensa: ah, melhor algo mais neutro? Sabe quando você vai se vestir do jeito que gosta e muda porque talvez seja estranho? Esse é o ego te sabotando, te impedindo de brilhar com sua luz própria. O self, por outro lado, não tem medo. Ele sabe que você é suficiente. Ele sabe que sua essência é valiosa. Ele sabe que existe lugar no mundo para quem você realmente é. Mas o ego não acredita nisso. Ele vive com medo. Medo de que se você for você mesmo, vai ser rejeitado. Medo de que se você mostrar suas imperfeições, ninguém vai te amar. Medo de que se você parar de tentar tanto, vai se tornar invisível. E aí acontece uma coisa interessante. Quanto mais você alimenta o ego, mais fraco fica. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, menos energia tem. Quanto mais você esconde quem é, mais vazio se sente. Porque você está gastando energia vital fingindo ser outra pessoa. Está usando sua força para manter uma máscara no lugar em vez de usar para criar, para amar, para viver. Já reparou como é cansativo estar com pessoas que você precisa impressionar? Como você volta exausto de situações onde teve que performar? É porque você estava lutando contra a sua própria natureza. Agora pensa numa pessoa com quem você pode ser totalmente você mesmo. Como você se sente depois de estar com ela? Energizado, né? Renovado. Como se tivesse tomado uma vitamina. Essa é a diferença entre viver do ego e viver do self. O ego sempre precisa de combustível externo. Elogios, atenção, aprovação. O self é autossuficiente.
Ele se alimenta da própria verdade. A energia que vence calado vem do self. Vem de quando você para de brigar contra quem você é e começa a abraçar isso. Quando você para de tentar ser especial e percebe que já é. Mas para chegar lá, você precisa fazer as pazes com essa guerra interna. Precisa entender que o ego não é seu inimigo. É só uma parte de você que está assustada. E que o self não é frágil, é a coisa mais forte que existe dentro de você. Tem uma mentira que você contou para si mesmo há tanto tempo que virou verdade na sua cabeça. A mentira é esta: eu só sou amado quando sou útil, quando sou perfeito, quando não incomodo ninguém. Essa mentira nasceu de alguma dor lá atrás. Talvez quando você era criança e seus pais só te davam atenção quando você tirava nota boa, ou quando você percebia que sua alegria incomodava os adultos, ou quando aprendeu que chorar era sinal de fraqueza. Seu inconsciente registrou: ah, então é assim que funciona. Eu preciso merecer amor. Preciso conquistar meu lugar no mundo sendo o que os outros querem que eu seja. E você começou a acreditar que sua essência era problemática, que seus defeitos eram inaceitáveis, que suas emoções eram inconvenientes, que sua espontaneidade era demais. Agora você vive como se estivesse sempre numa entrevista de emprego, sempre tentando dar a resposta certa, sempre tentando causar a impressão certa, sempre com medo de ser demitido da vida dos outros. Mas essa crença te roubou algo precioso: a capacidade de receber amor de verdade. Porque quando alguém te elogia, você pensa: se soubesse quem eu realmente sou? Quando alguém demonstra carinho, você duvida. Deve ser por interesse. Quando alguém quer se aproximar, você se afasta. Melhor manter distância antes que descubra meus defeitos. Você virou especialista em se boicotar, em sabotar conexões reais por medo de que descubram que você é humano, por medo de que vejam suas falhas e saiam correndo. A verdade é que você está rejeitando amor o tempo todo. Está empurrando pessoas que poderiam te amar de verdade porque acha que não merece. Porque acha que se elas te conhecessem profundamente, não iam querer ficar. E tem algo ainda mais cruel: você projeta nos outros a sua própria rejeição. Acha que todo mundo está te julgando porque você está se julgando. Acha que todo mundo está esperando você errar porque você vive esperando isso de si mesmo. Jung sabia que nossa maior ferida vira nossa maior força quando é curada. Mas para isso, você precisa questionar essa crença que virou sua identidade. E se você não precisasse merecer amor? E se você não precisasse ser perfeito para ser aceito? E se suas imperfeições fossem exatamente o que te torna humano e por isso mais amável? E se a coisa mais atraente em você não fosse sua máscara, mas sua verdade? Porque tem um segredo que ninguém te contou. As pessoas não se conectam com perfeição. Elas se conectam com autenticidade. Não se sentem atraídas por quem não tem problemas. Se sentem atraídas por quem tem coragem de ser real com seus problemas. A energia que vence calado nasce quando você para de tentar ser digno de amor e percebe que já é. Quando você para de tentar merecer seu lugar no mundo e ocupa ele naturalmente. Mas para isso, você precisa descobrir onde essa mentira começou. Precisa encontrar o momento exato em que decidiu que não era suficiente do jeito que é. E precisa ter uma conversa séria com essa criança ferida dentro de você. Chegou a hora de olhar para o que você não quer ver, para o que te incomoda nos outros, para o que você julga, para o que você critica. Porque tudo isso é você. Jung descobriu algo revolucionário. Tudo que te irrita nos outros é um aspecto não aceito de você mesmo. Tudo que você rejeita no mundo é algo que você rejeitou em si. Aquela pessoa que você acha falsa demais, talvez seja porque você tem medo da sua própria falsidade. Aquela que você acha carente demais, pode ser que você esteja negando sua própria carência. Aquela que você acha arrogante demais, quem sabe você está escondendo sua própria arrogância. Isso é o que Jung chamava de sombra. São todos os aspectos de você que foram rejeitados, reprimidos, negados. Tudo que você decidiu que era ruim e empurrou para debaixo do tapete. Mas aqui está o pulo do gato. Sua sombra não é só onde estão suas características negativas.
É onde está sua energia perdida, sua força vital, sua autenticidade. Porque quando você reprime raiva, também reprime paixão. Quando você nega egoísmo, também nega amor próprio. Quando você esconde arrogância, também esconde confiança. Sabe por que você não tem essa energia que vence calado? Porque você jogou ela na sombra junto com tudo que achou inaceitável em você. Tem medo de ser intenso demais? Jogou sua intensidade na sombra. Agora, você é morno em tudo. Tem medo de ser egoísta? Jogou seu amor próprio na sombra. Agora você se doa até não restar nada. Tem medo de incomodar? Jogou sua presença na sombra. Agora você é invisível. A verdade que ninguém quer ouvir é esta. Você precisa fazer as pazes com seus demônios para acessar seus anjos. Precisa aceitar sua sombra para integrar sua luz. Aquela parte de você que julga, ela também te protege de ser enganado. Aquela parte que é orgulhosa, ela também te dá dignidade. Aquela parte que é egoísta, ela também te ensina a ter limites. Jung dizia, prefiro ser completo a ser bom, porque ser bom é ser incompleto. É negar metade de quem você é. E sabe o que acontece com quem nega a sombra? Ela vaza de outras formas, através de autossabotagem, através de relacionamentos tóxicos, através de depressão, através de ansiedade. Seu inconsciente não aceita essa separação artificial entre bom e ruim. Ele sabe que você é tudo isso ao mesmo tempo e vai te lembrar disso de um jeito ou de outro. A energia que vence calado vem de quem integrou sua sombra, de quem parou de lutar contra metade de si mesmo, de quem tem acesso a toda a sua paleta emocional, não só as cores bonitas. Essas pessoas não precisam provar que são boas porque não estão mais fingindo ser perfeitas. Não precisam esconder nada, porque já fizeram as pazes com tudo. Elas irradiam uma energia completa, uma presença inteira, uma autenticidade que corta qualquer papo furado. Então, para um segundo e pergunta: o que você mais critica nos outros? O que mais te incomoda? O que você mais julga? Agora respira fundo e pergunta: como isso existe em mim também? Não para se culpar, não para se envergonhar, mas para se completar, para resgatar a energia que você jogou fora junto com a sombra. Porque você não é só luz, você não é só sombra, você é um ser humano completo. E é nessa completude que mora sua verdadeira força. Alguma coisa mudou dentro de você agora. Não foi um raio, não foi uma explosão. Foi como uma porta se abrindo devagar, numa casa que você achava que conhecia completamente. De repente, você percebe que não precisa mais carregar tanto peso, que não precisa mais tentar tanto, que não precisa mais provar nada para ninguém, nem para você mesmo. É uma sensação estranha no começo, como se você estivesse esperando o sapato cair, como se fosse cedo demais para relaxar, como se fosse perigoso parar de lutar contra você mesmo. Mas tem algo diferente no ar que você respira agora, uma leveza que vem de parar de fingir, uma paz que vem de parar de se esconder, uma energia que brota naturalmente quando você não está mais gastando ela tentando ser outra pessoa. Você olha no espelho e pela primeira vez em muito tempo não vê só defeitos, não vê só o que precisa melhorar. Você vê um ser humano, imperfeito mas real, ferido mas corajoso, cansado, mas ainda aqui. E tem uma compaixão nova nascendo dentro de você, não só pelos outros, mas por você mesmo, pela criança que teve que criar máscaras para se proteger, pelo adolescente que se perdeu tentando se encontrar, pelo adulto que carregou tanta pressão tentando ser perfeito. Você começa a entender que sua história faz sentido, que suas feridas eram necessárias, que suas máscaras te trouxeram até aqui, que tudo que você viveu te preparou para esse momento de acordar. Não é sobre virar outra pessoa, é sobre voltar a ser quem você sempre foi, por baixo de todas as camadas de proteção. Sabe aquela sensação de estar em casa? Não no lugar físico, mas na sensação de pertencer? Você está começando a sentir isso dentro de você mesmo, como se finalmente estivesse voltando para casa depois de uma viagem muito longa. Sua respiração fica mais profunda, seus músculos relaxam tensões que você nem sabia que estava carregando. Sua voz fica mais natural, seus gestos ficam mais soltos.
Você para de calcular tanto antes de falar. Para de ensaiar conversas na cabeça. Para de se preocupar se está causando a impressão certa, porque está ocupado demais sendo real. E uma coisa interessante acontece. As pessoas começam a te olhar diferente. Não porque você mudou por fora, mas porque sua energia mudou por dentro. Você está mais presente, mais inteiro, mais você. Alguns vão estranhar no começo, vão sentir falta do seu personagem, vão questionar essa nova energia. Mas outros vão se sentir atraídos por essa autenticidade, vão querer estar perto dessa verdade, porque tem algo magnético numa pessoa que parou de tentar, que parou de performar, que parou de pedir permissão para existir. Você ainda tem medos, ainda tem inseguranças, ainda tem dias difíceis, mas agora você tem algo que não tinha antes. Você tem você mesmo como aliado, não como inimigo. E essa é a diferença entre uma energia que implora por atenção e uma energia que naturalmente atrai. Entre uma presença que grita para ser notada e uma presença que é impossível de ignorar. Você está despertando para sua própria força. E isso muda tudo. Agora você vai fazer algo que não fazia há muito tempo. Algo simples, mas revolucionário. Você vai escolher a verdade em vez da aprovação. Pode ser numa conversa. Em vez de dizer o que a pessoa quer ouvir, você vai dizer o que realmente pensa. Com gentileza, mas com honestidade. Pode ser numa escolha de roupa. Em vez de usar o que é seguro, você vai usar o que te representa, o que te faz sentir como você. Pode ser num post nas redes sociais. Em vez de algo calculado para gerar likes, você vai compartilhar algo verdadeiro, algo que importa para você. Pode ser numa reunião de trabalho. Em vez de só concordar, você vai expressar sua opinião real, sua perspectiva única. Ou pode ser algo ainda mais simples. Você vai olhar para alguém e sorrir do seu jeito. Não o sorriso que você acha que a pessoa espera, mas o sorriso que vem de dentro. No começo vai ser estranho. Seu ego vai entrar em pânico. Espera, o que você está fazendo? Isso não está no script. As pessoas vão te julgar. Mas você vai respirar fundo e seguir em frente. Porque agora, você sabe uma coisa que não sabia antes. O julgamento dos outros dói muito menos que o auto-julgamento. A rejeição dos outros incomoda muito menos que a auto-rejeição. E aí acontece algo mágico. A primeira pessoa que te aceita sendo real é você mesmo. E isso cria uma confiança que vem de dentro, não de fora. Você percebe que não precisa da aprovação de todo mundo porque tem sua própria aprovação. Que não precisa agradar todos porque não está mais desagradando a si mesmo. Tem gente que não vai gostar da sua nova energia, que vai sentir falta do seu personagem, que vai tentar te fazer voltar para a caixinha onde você cabia direitinho. Mas você não vai caber mais, porque uma vez que você prova sua própria autenticidade, não consegue mais fingir. É como tentar desaprender a ler. Impossível. E começam a aparecer pessoas diferentes na sua vida, pessoas que se sentem atraídas pela sua verdade, que se conectam com quem você realmente é, não com quem você achava que precisava ser. Conversas ficam mais profundas, relacionamentos ficam mais reais. Você para de atrair gente que quer te usar e começa a atrair gente que quer te conhecer. Sua energia muda completamente. Em vez de sugar energia dos outros procurando validação, você gera sua própria energia sendo autêntico. Em vez de drenar os ambientes com carência, você energiza os espaços com presença. Você para de entrar num lugar pensando, será que vão gostar de mim? E começa a pensar, vou ser eu mesmo e ver quem se conecta. Isso é liberdade, isso é poder, isso é a energia que vence calado, porque você não está mais gastando força lutando contra você mesmo. Toda a sua energia vital está disponível para criar, para amar, para viver. Você não está mais dividido, está inteiro. E uma pessoa inteira tem uma presença que é impossível de ignorar. Então escolha uma coisa hoje, uma situação onde você normalmente escolheria a máscara, e escolha a verdade em vez dela. Não precisa ser perfeito, não precisa ser dramático, só precisa ser real. E observa o que acontece com sua energia quando você para de lutar contra quem você é. Aconteceu algo que você não esperava.
Você olhou no espelho hoje de manhã e pela primeira vez em muito tempo se reconheceu. Não o personagem cansado que você vinha representando, mas você. Foi como encontrar uma foto antiga de quando era criança e pensar: nossa, eu me lembro desse menino, dessa menina. Eu me lembro de quem eu era antes de aprender que precisava ser outra pessoa. Aquela espontaneidade, aquela curiosidade, aquela coragem de ser exatamente quem era sem pedir licença. Tudo isso ainda estava lá, esperando debaixo de camadas e camadas de proteção. E você percebe que nada se perdeu. Tudo que você achou que tinha perdido, sua leveza, sua autenticidade, sua alegria natural, estava só adormecido. Estava esperando você ter coragem de acordar. É como se você tivesse passado anos procurando as chaves de casa e descobrisse que elas sempre estiveram no seu bolso. Sua voz mudou. Não o tom, mas a energia por trás dela. Agora, quando você fala, as palavras vêm de um lugar verdadeiro, não de um lugar calculado, estratégico, seguro, mas de um lugar vivo. Seus gestos ficaram mais naturais. Seus ombros relaxaram. Sua postura se endireitou não porque você está tentando impressionar, mas porque você está habitando seu próprio corpo de novo. E as pessoas percebem. Talvez não conscientemente, mas sentem. Há algo diferente no ar quando você chega. Uma autenticidade que corta através de toda a superficialidade. Uma presença que faz as pessoas quererem ser mais reais também. Você para de se desculpar por existir. Para de diminuir suas conquistas. Para de esconder suas paixões porque pode ser demais. Para de filtrar suas opiniões para não incomodar ninguém. Não porque você virou egoísta, mas porque você entendeu que se esconder não ajuda ninguém. Que quando você se diminui, está roubando do mundo a contribuição única que só você pode dar. Jung dizia que nosso maior medo não é ser inadequado. Nosso maior medo é ser poderoso além da medida. E agora você está sentindo na pele o que isso significa. Você está reconectado com sua própria força, com sua própria sabedoria, com sua própria verdade. E essa reconexão, ela irradia, ela contamina, ela inspira. Pessoas começam a se abrir mais com você, a contar segredos, a pedir conselhos. Não porque você virou terapeuta, mas porque você virou real. E real atrai real. Você percebe que sua maior ferida virou sua maior força. Toda aquela dor de não se sentir aceito te ensinou a se aceitar. Toda aquela busca desesperada por amor te ensinou a se amar. E agora, você tem algo para oferecer que não tinha antes. Você tem uma presença curada, uma energia que passou pelo fogo e saiu mais forte. Não é que você não tem mais problemas, não é que você não sente mais medo ou insegurança, mas agora você tem uma base sólida, tem um lar dentro de si mesmo. E quando você está em casa dentro de você, todo lugar onde você chega se torna mais acolhedor. Toda pessoa que encontra se sente mais à vontade para ser ela mesma também. Essa é a energia que vence calado. Não porque é silenciosa, mas porque não precisa gritar para ser ouvida. Agora, eu quero que você pare, respira fundo e me responde com honestidade. Você está cansado de quê exatamente? Não me diga que está cansado do trabalho. Não me diga que está cansado das pessoas. Não me diga que está cansado da vida. Você está cansado de carregar uma máscara que não te representa. Você está cansado de tentar ser perfeito num mundo que valoriza a autenticidade. Você está cansado de implorar por um amor que você não está disposto a dar para si mesmo. Você está cansado de viver uma vida que não é sua. E aqui está a pergunta que vai ecoar na sua mente por dias. Se você parasse de tentar agradar todo mundo, quem você seria? Se você parasse de calcular cada palavra antes de falar, o que você diria? Se você parasse de esconder suas imperfeições, o que as pessoas veriam? Se você parasse de se desculpar por existir, como você existiria? Jung passou a vida inteira estudando isso. Ele descobriu que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca se conhecer de verdade. Passam décadas representando um personagem e morrem sem saber quem estava por baixo da máscara. Ele chamava isso de viver uma vida não vivida. Uma vida onde você está tão ocupado sendo quem os outros querem que você seja,
que esquece completamente de ser quem você é. E o mais trágico, você faz isso achando que está se protegendo, achando que está se tornando mais amável, achando que está aumentando suas chances de ser aceito. Mas acontece o contrário. Quanto mais você se esconde, mais sozinho fica. Quanto mais você finge, mais vazio se sente. Quanto mais você tenta ser perfeito, mais imperfeito se torna. Porque você está vivendo contra sua própria natureza, está nadando contra a correnteza da sua essência. E isso cansa, isso dói, isso adoece. Sabe qual é a ironia? A coisa que você mais tem medo de mostrar, seus defeitos, suas vulnerabilidades, suas humanidades, é exatamente o que faria as pessoas se conectarem com você de verdade. As pessoas não se apaixonam por perfeição. Elas se apaixonam por humanidade. Não se sentem atraídas por quem não tem problemas. Se sentem atraídas por quem tem coragem de ser real com seus problemas. A energia que vence calado vem de gente que fez as pazes com sua própria imperfeição, que parou de tentar ser especial e percebeu que já é, que parou de lutar contra sua humanidade e começou a celebrar ela. Então te pergunto de novo, se você tirasse todas as máscaras hoje, quem estaria lá embaixo? Que sonhos você abandonou porque não eram práticos? Que partes de você foram rejeitadas porque não eram apropriadas? Que aspectos da sua personalidade foram reprimidos porque incomodavam os outros? Quem você seria se não tivesse medo do julgamento? Quem você seria se não tivesse medo da rejeição? Quem você seria se não tivesse medo de ser demais? Porque essa pessoa que você está escondendo, ela tem uma energia magnética. Ela tem uma presença inegável. Ela tem uma força que não precisa provar nada para ninguém. Ela é você, a versão real de você, a versão que está cansada de se esconder e pronta para brilhar. A pergunta é, você vai continuar fingindo que ela não existe ou vai ter a coragem de deixá-la respirar? Você chegou até aqui porque alguma coisa dentro de você reconheceu essa verdade, porque alguma parte sua estava cansada de carregar máscaras que não te representam. A energia que vence calado não é sobre se tornar mais forte, é sobre parar de lutar contra sua própria força. Não é sobre impressionar mais pessoas, é sobre parar de tentar impressionar e começar a simplesmente existir. Não é sobre gritar mais alto, é sobre falar tão baixo que as pessoas se inclinam para escutar. Não é sobre ocupar mais espaço, é sobre habitar completamente o espaço que você já ocupa. Jung sabia de uma coisa que poucos entendiam. Nossa maior ferida se torna nossa maior força quando é integrada. Toda essa dor de não se sentir aceito, ela te ensinou a se aceitar. Toda essa busca desesperada por amor, ela te ensinou onde encontrar amor de verdade, dentro de você. Agora você sabe que não precisa merecer amor. Você já é amor. Não precisa conquistar seu lugar no mundo. Você já é parte do mundo. Não precisa provar seu valor. Você já vale pelo simples fato de existir. E quando você sabe disso, realmente sabe no fundo da alma, sua energia muda completamente. Você para de sugar energia dos outros, procurando validação, e começa a irradiar sua própria luz. Essa é a diferença entre mendigar atenção e naturalmente atrair. Entre implorar por respeito e inspirar respeito. Entre tentar ser especial e perceber que já é único. A energia que vence calado é a energia de quem voltou para casa. A casa que é você mesmo. É a energia de quem parou de se abandonar e fez as pazes consigo. É a energia de quem integrou sua sombra e se tornou completo. Você vai sair daqui diferente. Não porque virou outra pessoa, mas porque lembrou de quem sempre foi. Não porque aprendeu algo novo, mas porque reconheceu algo antigo que estava adormecido. Vai ter momentos onde você vai esquecer, onde o medo vai falar mais alto e você vai querer voltar para o personagem. É normal, é humano, faz parte do processo. Mas agora você tem uma âncora, uma lembrança de como é habitar seu próprio corpo sem pedir licença. Uma memória de como é falar com sua própria voz sem calcular o efeito. Uma experiência de como é existir sem se desculpar. E toda vez que você escolher a autenticidade em vez da aprovação, essa energia fica mais forte.
Toda vez que você escolher a verdade em vez da conveniência, essa presença fica mais sólida, até que um dia você percebe que não está mais tentando, que não está mais performando, que não está mais lutando contra você mesmo. Você simplesmente é, e isso é suficiente, mais que suficiente. É tudo. Jung dizia que o privilégio de uma vida inteira é ser quem você realmente é. E agora você sabe o que isso significa. Agora você sentiu o gosto da própria essência. A energia que vence calado é sua energia natural quando você para de lutar contra ela. Então me conta, qual vai ser a primeira máscara que você vai tirar? Qual vai ser o primeiro momento onde você vai escolher ser real em vez de ser aceito? Escreve aqui embaixo. Agora eu me permito ser eu.